Essa novidade é para você, profissional que quer se aperfeiçoar ou se consolidar na posição de controller. A ANEFAC tem uma sólida expertise em educação continuada, há 53 anos colaborando para o desenvolvimento profissional dos executivos do mercado. Dentro dessa trajetória, um de nossos anseios sempre foi reconhecer os melhores profissionais. E agora, isso será possível. Apresentamos o CAC, Programa de Certificação ANEFAC Controller. Contando com a análise técnica da FUCAP, a certificação, que possui duas modalidades, CAC e CAC Plus, avaliará o candidato em 8 grandes áreas de conhecimento: administração, capital humano, contabilidade, economia, finanças, governança corporativa, tecnologia e tributos, garantindo que o profissional certificado tenha uma visão completa dos negócios. Se você busca o mais alto nível de capacitação e quer se aperfeiçoar sempre, não fique de fora. Transforme sua carreira com a ANEFAC. Acesse o site e saiba mais. Por terra, pelo mar ou pelo ar. Escolha como trazer sua família para o Portobello Resort e Safari. Este paraíso na Costa Verde, com todos os quartos de frente para o mar. Desfrute diversas opções de atividades ao ar livre e em contato com a natureza. Seus filhos vão amar o clubinho e o incrível safari. Faça sua reserva. Bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso segundo Tax Day de Transparência e Gestão Tributária. Meu nome é Roberto Fragoso, sou vice-presidente de tributos da ANEFAC e sócio da Pérez Fragoso Advogados. Sejam muito bem-vindos. Agradeço aos nossos patrocinadores, a BDO, KPMG, TGS Brasil e aos apoiadores, Actual Perícias, AdCount, FUCAP, Grupo Bizuti, IGMOR, Inove-TI, Luz, M2M, Magda Preasum, Russell Bedford, Tech 6, Group Showtime e Valor Econômico. Antes de apresentar nossos convidados, incentivo vocês a participarem conosco, colocando suas perguntas no chat da plataforma durante o evento. Temos um momento ao final dedicado para respostas. Gostaria então de apresentar os nossos convidados. Augusto Flores, ele é vice-presidente de Tech South América da Volvo Group, que se apresenta brevemente. Depois o Luiz Wolff, sócio-diretor e líder nacional de ESG e Tech da KPMG Brasil. E o Rodrigo Munhoz, membro do grupo de trabalho tributário no Ibracon. Para dar início ao nosso bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Eu, então, chamo o Augusto para dar início à nossa apresentação e nós vamos nesse roteiro. Primeiro o Augusto, depois o Wolff, depois o Munhoz, depois a gente vai começar as nossas conversas sobre o tema, tá bom? Muito obrigado, Augusto, a tela é sua. Obrigado, Roberto. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, ANEFAC, mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo evento. Tema super contemporâneo. A ideia aqui não é exatamente apresentar, mas trazer algumas reflexões, falar um pouco sobre transparência na gestão tributária. Eu começo falando um pouco sobre o contexto global. Acho que é super importante começar pelo contexto global. Ele tem 2 ou 3 eventos ou fatos importantes, ou acontecimentos importantes. Isso acaba influenciando também o que a gente vem observando, o que tem que observar, o que pode observar, o que deve observar em Brasil. Depois eu falo um pouquinho sobre o relatório de transparência fiscal, segundo ano que a Vale emite esse relatório. Então, eu compartilho algumas informações, é um relatório público que vem aí inovar nesse sentido. E falo também de um outro pilar da transparência, que no início eu falo aqui de questões globais, falo de Brasil, falo de um case prático e eu fecho um pouquinho de transparência na gestão. Bom,
não chega a ser segredo, né, para ninguém, a gente que acompanha aí noticiário, jornais, né, a gente vê como cada vez mais essa questão, assim, do tax fair share, né, então já pelo menos 20 anos, pouco mais, pouco menos, algumas vezes um pouco mais de intensidade em alguns países, né, a gente vê casos, né, a gente consegue perceber, por exemplo, que guerra fiscal não é um assunto de Brasil, né, é um assunto muito maior que isso. Guerra fiscal envolve grandes players globais que utilizam, né, de situações de incentivos fiscais para atração de investimentos, né. E isso cada vez mais tem trazido grandes protestos, grandes discussões ao redor do mundo, envolvendo aí grandes empresas. Ultimamente se falou de empresas de tecnologia, já se falou também em empresas de oil and gas. Então, é um assunto aí na agenda global de negócios há pelo menos uns 20 anos, para dizer o mínimo, né. Tem também um grupo de empresários, de empreendedores, que é o B-Team, criado pelo Richard Branson, que alguns anos atrás, inclusive com a participação de alguns empresários brasileiros, eles trouxeram um approach, né, para gestão tributária, envolvendo prestação de contas e governança, envolvendo questões de compliance. Eles estabeleceram alguns princípios, né, boas práticas, por assim dizer, com relação à estrutura de negócios, como se relacionar com autoridades tributárias ao redor do mundo, como buscar e como aceitar e como conviver e fazer a gestão de incentivos fiscais, em que medida isso gera issues para a reputação das companhias, para a imagem de marca, para o relacionamento com clientes, e, obviamente, falar também sobre a convivência, né, desses sistemas aí ao redor do mundo. A grande mensagem é você ter transparência aos stakeholders, ou seja, o mercado de capitais andando nesse sentido de ter sempre e cada vez mais essa transparência na gestão tributária. E, recentemente, uma iniciativa capitaneada, né, inicialmente pelo Tesouro Americano e depois apoiada pela própria OCDE, né, os famosos Pillar 1, Pillar 2, que vêm sendo discutidos aí globalmente, né, se tem essa figura do Global Minimum Tax Deal, né, então você teria ali estabelecido um imposto mínimo global, algumas regras para isso, então está se discutindo essas regras, está se discutindo algumas polêmicas, inclusive, o que seria a taxa efetiva de impostos, como é que se faz esse cálculo. A gente que já trabalha com gestão tributária está habituado a questões de nominal tax rate, effective tax rate, mas o que significa essa effective tax rate para fins do que se chama hoje de minimum tax deal. Então, recentemente, a Reuters publicou essa reportagem extensa e bem interessante, e coincidência ou não, ainda ontem tive uma reunião com o time global de tax, então isso aqui está na agenda, né, das grandes empresas, pelo menos Europa, América do Norte e Ásia, e é um assunto que deve dominar essa agenda aí até 2024, 2025. Então, existem alguns steps a serem cumpridos aí, as implementações elas vão se dar em ondas, e esse parece ser aí o que está na agenda global de transparência na gestão tributária. E aí, a gente tem o contexto brasileiro, né? Então, a gente sempre esteve habituado, né, a questão das obrigações acessórias, né, tudo que envolve obrigações fiscais, reporte para os fiscos, auditoria, os grandes contribuintes, e tudo o que envolve esse dever de informar, eu chamei aqui de must, que acaba impactando para o bem, obviamente, mas também trazendo tudo isso a algumas questões de custo Brasil, de burocracia, de competitividade, né? E a gente tem
de outra parte, o que eu chamo de should, né? Então, em que medida que isso repercute na relação com clientes, com fornecedores? Então, hoje, se você tem, digamos, uma relação comercial, em que medida essa relação comercial pode ser prejudicada se você tem um stakeholder com uma certidão positiva, se você tem um stakeholder com alguma situação de sonegação, ou de não cumprimento de obrigações, em que medida isso impacta na relação comercial? Em que medida situações como aquela que eu apresentei no início ali, elas podem impactar a relação das empresas com os seus clientes? Tem um caso curioso, num dado momento, alguns anos atrás, na Irlanda, os contribuintes combinaram de ficar um dia sem consumir, sem entrar nas lojas da Starbucks. O que significa isso? Se isso vira moda, né? Então, ou seja, você tem de um lado obrigações, você tem que cumprir, não tem jeito, e do outro lado você tem o should, e aí as repercussões de não fazer, né? Então, toda uma situação que envolve boas práticas e que o B-Team traz uma série de guides, de princípios, de boas práticas que ajudam bastante nessa discussão toda aqui. Já há 2 anos, a Vale, dentre as maiores empresas aí cotadas em bolsa no Brasil, ela vem emitindo um relatório de transparência fiscal. Tive a oportunidade de ler ambos, muito rico em informações, extenso, e eu acho que ele inova, sim, nessa nova onda de transparência fiscal brasileira. Ali se fala o quê? Se fala de pagamento de impostos, de royalties, inclusive globalmente, né? Você percebe claramente ali qual a importância da Vale como contribuinte em países em que ela tem uma operação extremamente relevante, casos de Brasil, Canadá, Indonésia, Moçambique, para ficar aqui em alguns exemplos. Tem um foco ali maior, né, de tributos sobre a renda, né, de mineração, um imposto específico ali do setor, folha, produtos e serviços, né? E ela emana de por assim dizer, boas práticas, né, recomendadas pelo Conselho Internacional de Mineração e Metais. É uma iniciativa também que vem trazer transparência para a indústria extrativista. Então, um relatório bem extenso, como eu comentei, 70, 90 páginas, coisa assim, mas muito rico de informações e que eu acredito que traz um caminho, traz uma luz ali para que essa boa prática seja aí acompanhada por outras empresas no Brasil. Do ponto de vista microeconômico, ou seja, na gestão tributária, você sentado na cadeira como um head de tax, responsável pela gestão tributária de um grupo econômico, como fazer essa transparência, como trazer transparência num ambiente de incerteza. A gente sabe, a gente tem aqui bastante incerteza, a gente tem uma reforma tributária que quase sai e não sai. Qual reforma, né? Eu que acompanho bastante isso, como de resto, executivos, consultores, a gente recebe aí diversas emendas, às vezes tem dias que a gente recebe, quando está mais quente essa questão da reforma tributária, a gente chega a receber 6, 7, 8 diferentes versões, com diferentes emendas, né? Então, como ter transparência num ambiente desses, né? Com discussões administrativas, judiciais. E aí, eu trago assim, 2 grandes pilares para isso, que o primeiro deles, né? Não aqui pela ordem, é o famoso No Surprise Principle. Então, meu chefe global, por exemplo, ele fala: Augusto, a notícia ruim, ela é melhor do que a surpresa, né? Porque a notícia ruim, dada rapidamente, tempestivamente, é melhor do que a incerteza de uma surpresa. Então, o No Surprise Principle significa você estar acompanhando, você ter essa disciplina de acompanhar projetos de lei, precedentes,
administrativos, judiciais, você abastecer o business, área comercial, área de compras, tesouraria, relações institucionais, com que tipo de impactos esses projetos de lei, essas emendas, esses precedentes podem trazer para o nosso negócio, né? Então, essa é uma medida bastante saudável e que a gente usa e abusa, especialmente a gente que reporta para o exterior, né, o chamado No Surprise Principle. Outra situação é o Risk Reporting, né? Não é raro você encontrar empresas no Brasil que, primeiro ponto, tem os maiores departamentos tributários do mundo, não raro, departamentos tributários maiores do que uma área comercial. Por quê? Por conta do risco, por conta, as pesquisas estão aí, a gente investe milhares de horas por ano para fazer o compliance funcionar, e aí tem o segundo princípio, né, quando a gente fala em risk reporting, quando a gente fala IFRIC 23, quando empresas americanas falam em FIN 48, você tem o famoso always a step ahead. Você está realmente, antes da coisa acontecer, você está flegando, né, o que pode acontecer no próximo quarter, o que está em discussão, se tem julgamento agendado, se mudou alguma opinião de advogado. Então, isso tudo vai no sentido da transparência e os controladores estrangeiros gostam muito disso. E para finalizar, não aqui na ordem, os incentivos fiscais, né? Eu costumo dizer, estava muito na moda no início do ano, até alguns meses atrás, discussões sobre reforma tributária. E a grande pergunta que eu respondi, acho que dezenas de vezes, é o que espera o contribuinte da reforma tributária. Eu costumo dizer que contribuintes sérios, eles esperam simplicidade. Ninguém aqui convive mais com o milagre da redução de carga tributária. A gente está vendo aí como é que a gente está enfrentando a questão dos gastos públicos, do ajuste fiscal, furar o teto, não fura o teto, e isso tem muito a ver com incentivos fiscais, né? Se você perguntar para um grupo aí de 10, 20 contribuintes, você toparia, né, o trade-off de perder incentivos fiscais, mas ter um ambiente tributário mais saudável, mais previsível? Minha suspeita é que a maioria dos contribuintes diria que sim, que topa essa troca. Por quê? Porque mesmo incentivos fiscais, a gente convive com a incerteza. Prova recentemente aí, né, a discussão chamada aí de tese do século, né, ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, com toda certeza, se a gente reunir um grupo de grandes contribuintes do Brasil, você vai ter N metodologias de cálculo, isso pode, isso não pode, isso aqui está certo, isso não está, considera juros, não considera, poxa, e como é que considera aqui o monofásico, e quem tem o cumulativo, enfim. Então, tem uma série de incertezas, de tal forma que a minha suspeita aqui, repetindo, é que se você der o benefício da escolha entre incentivos fiscais e simplicidade, algo mais previsível, algo mais black and white, a minha sensação é que os contribuintes preferem a segunda opção. Eu fecho por aqui a minha fala, Roberto. Como eu falei, curta, justamente para permitir aí o debate e algumas inserções, alguns comentários também da parte do Wolf e do Munhoz. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Augusto. Aliás, considerações muito interessantes, né? Eu vou fazer uma rápida pontuação. A questão do No Surprises, tema hiper relevante, né? De ver um número anualizado sem grandes oscilações, né? É um medo muito grande, né? De ter que reportar para o mercado um valor bombástico que nunca tinha sido comentado, né? Acho que, e com isso a questão do estar sempre à frente, né? Tentando ver tendências, jurisprudências, posições, projetos de lei, muito sábio
principalmente na área tributária, onde o valor envolvido sempre é representativo, seja do imposto pago, também do imposto do contencioso, né? O Brasil ele é um mundo do contencioso. E aí você fez uma pergunta muito boa, que depois a gente possa trabalhar mais na questão, o que se espera, o que o contribuinte espera, né? Esse é um tema, o contribuinte nunca está na mesa para debater projeto de lei, né? O que se espera é simplicidade, mas e a troca entre incentivos e incertezas, são pontos muito bons. Muito obrigado, depois nós não temos tempo de conversar sobre isso, e então eu passo agora a palavra para o Luiz Wolff. Beleza. Bom dia, pessoal. Sou Luiz Wolff, estou à frente da prática de ESG e Tax na KPMG do Brasil, sou líder nacional dessa prática aqui na firma. Prazer dividir esse espaço com esse pessoal tão qualificado, tão experiente em termos de impostos. Eu queria começar fazendo alguns links com a apresentação que o Augusto Flores nos brindou agora há pouco. O primeiro deles é o seguinte, é um comentário de que o tributo é o preço para se viver em sociedade. O que eu quero dizer com isso? Para que nós possamos usufruir do bem comum, dos serviços de segurança pública, de saúde, por exemplo, esses serviços são providos pelo Estado, o tributo precisa ser pago de maneira adequada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a vacina, acho que a maioria do pessoal aqui deve ter tomado a vacina, né? Não sei qual é a posição de cada um a respeito, mas, enfim, pelas estatísticas, mais de 95% da população brasileira vai tomar a vacina ou já tomou, enfim. E esse dinheiro da vacina, por exemplo, não foi pago com dinheiro dos nossos bolsos, né? Ele veio, é o dinheiro público que custeia isso. E dinheiro público não é algo que foi impresso na Casa da Moeda ou algo do gênero, é pura e simplesmente o dinheiro decorrente da atividade tributante do Estado. O Estado até adquire dinheiro de outras formas, quando o Estado atua como empresário e tudo, mas é uma forma extremamente residual. O Estado ofere as suas receitas públicas, mais de 90%, através do recolhimento de tributos. Então, um grande debate que envolve transparência fiscal com essa prestação de atividade estatal é a questão de e tem a ver com a questão do Starbucks, tá? Esse exemplo eu não sabia desse dia de greve dos consumidores ao Starbucks, Augusto. Eu imagino que tenha sido por causa de alguma espécie de cancelamento contra o Starbucks naquele dia, por causa de alguma política tributária meio duvidosa, né? Mas a gente começa a ver com bastante força nos países desenvolvidos esse fenômeno, que é o chamado de tax shaming, né? Que é basicamente o seguinte, ora, se você não está pagando seus tributos em dia, você não está pagando pela vacina que eu tomei, que minha família tomou, então, de certa forma, aquela entidade privada vai sofrer algum boicote, algum cancelamento, que é o grande temor também, por não ter cumprido seus objetivos em dia. E aí, como forma até de evitar esse tipo de cancelamento, de perda de reputação, as empresas mais e mais começam a ser mais transparentes em relação à vida fiscal delas. Por vida fiscal, eu quero dizer a abertura do total de tributos pagos por jurisdição, que é o que a Vale demonstra de maneira muito adequada no relatório dela. Informação sobre eventuais regimes fiscais especiais obtidos. Por exemplo, se você tem fábrica no Norte e Nordeste, você paga muito menos IRPJ do que quem tem fábrica no Sudeste do Brasil. Mas isso não decorre por algum benefício hediondo ou algo conseguido por baixo dos panos ou dessa forma. Decorre porque a legislação prevê isso. A legislação prevê alíquotas de IRPJ mais favorecidas para quem colocar dinheiro nas regiões mais desfavorecidas do Brasil, né, com o fito de gerar emprego e renda nessas localidades. Então, se você paga menos IRPJ do que quem tem fábrica no Sudeste, é até bom que você coloque isso no relatório de transparência fiscal, para que você mostre que a tua carga global é até menor, mas você tem um benefício macroeconômico decorrente dessa... Você tem um benefício macroeconômico ao Estado, à população local, e que te gera menos tributo, menos imposto de renda. Uma outra coisa que é bem interessante, que eu vejo mais ainda empresas divulgando atualmente, assim, posso falar pelas consultas que eu tenho feito, eu vejo que o Itaú já divulga, Cielo, Sanofi, Banco do Brasil, BRF, que é a política tributária deles. Basicamente falar o seguinte, público, mídia, investidores, opinião pública, está aqui, ó, tem esses compromissos perante vocês de não usar nenhum esquema artificial para redução de tributos, todas as minhas transações entre partes relacionadas são a valor de mercado, enfim. Nessas empresas que você tem, algumas outras também listadas em Bovespa, você vê que essas empresas elas têm uma espécie de compromisso com o público de que fazem tudo da maneira adequada, que não há
nada por nenhuma espécie de evasão ou sonegação, alguma coisa do gênero. Eles assumem esse compromisso público, e esse é o nível que eu costumo falar, o nível intermediário de transparência. O nível avançado é o que a Vale faz, é o que a BHP faz, e até um relatório também super completo, Anglo também faz isso, que é mostrar o quanto efetivamente foi pago de tributo, né? E esse movimento, como eu falei de Vale, BHP, Anglo, Shell também faz isso, esse movimento de apresentar o quanto foi pago de tributos, ele foi capitaneado, começou a ser capitaneado a questão de uns 2, 3, 4 anos atrás, pelas grandes empresas extrativistas, seja mineral, de recursos minerais, ou seja, de óleo e de gás. E aí, é até uma espécie de forma de se mitigar uma eventual opinião negativa sobre os efeitos de carbonização que essas empresas geram. Elas começaram a publicar o relatório de transparência fiscal, e o que eu vejo cada vez mais são empresas não extrativistas também embarcando nessa, e também publicando não só relatórios de transparência, como a política tributária no site delas. E aí você deve estar se perguntando, Wolf, poxa, mas isso é obrigatório? Essas empresas têm uma obrigação legal de divulgarem o quanto de tributos foi pago? Eu digo, em termos de Brasil, não. A gente teve uma MP 685, produzida em 2014, 2015, que ela até previu que o contribuinte tinha que abrir para a Receita Federal antes todo o planejamento tributário que ele pensasse implementar, para que discutisse isso com a autoridade fiscal, mas isso não foi adiante. Ou seja, primeiro ponto, não existe uma obrigação legal de se abrir o quanto de tributo se paga. Ora, por que eu devo abrir, então? Aí eu vou também fazer um resgate de algo que o Augusto abordou com a gente aqui. Primeira coisa, se você é uma empresa multinacional, é deixar a sua matriz, o seu controlador tranquilo, que a sua vida fiscal no Brasil está ok, está adequada. Você firma uma espécie de compromisso, você faz o seu CFO global, o seu diretor fiscal global, dormir mais tranquilo, quando ele sabe que a empresa brasileira, que a subsidiária brasileira dele, está pagando os tributos em dia. Esse é um compromisso, mas esse aí é mais afeito realmente aos grandes grupos multinacionais. Agora, tem outras duas questões que são muito importantes, que tornam a transparência fiscal cada vez mais premente. Primeiro, é a questão de reputação. A gente, de certa forma, falou sobre isso, a gente viu que existe o tal do fenômeno do tax shaming, né, que em bom carioquês seria o esculacho fiscal, o envergonhamento fiscal, a exposição fiscal daquelas empresas que não seguem a cartilha, que fazem acrobacias fiscais, de certa forma, né? Então, se você tem alguma espécie de compromisso com a sociedade, você mostra que você não utiliza essa acrobacia e evita uma eventual perda de reputação, um eventual cancelamento por questões fiscais. E existe um outro motivo, que também é muito importante, na minha opinião, que é a atração de novos capitais. Tá? Para que você seja uma empresa listada no Dow Jones, no índice de sustentabilidade do Dow Jones, tem umas 8 ou 9 empresas brasileiras que já são, e para você atrair esse capital americano, você precisa ser transparente fiscal. Tá? Então, novamente, não existe uma obrigação legal, formal no Brasil. Mas, além desses pontos todos, que são estímulos para que a empresa seja transparente, tem uma outra questão que eu queria dizer. De certa forma, uma empresa aberta já divulga dado para caramba em relação à vida fiscal dela, né? Seja pela própria demonstração contábil ou pela demonstração de valor adicionado. Então, basicamente, quando você faz um relatório de transparência fiscal, você, de certa forma, você compila o que já existe e você coloca dentro de um relatório à parte, ou, como eu já começo a ver as empresas fazendo, colocam 1 ou 2 ou 3 slides dentro do relatório de sustentabilidade que elas soltam todos os anos. Então, é um movimento cada vez maior que eu vejo no Brasil. As empresas têm apresentado um mínimo de compromisso perante a sociedade, que pagam seus tributos em dia, para que no frigir dos ovos falem: sociedade, eu pago meus tributos em dia, então o salário do policial militar que faz a ronda no seu quarteirão, a vacina, eu tive meu quinhão de responsabilidade naquilo e eu paguei aquilo de forma adequada. Beleza. E aí, vocês vão falar, se eu quiser publicar esse meu relatório, tem alguma receita? Como é que eu devo fazer isso? Que tipo de tributo entra ou não entra? Aí, como assim? Tudo que diz respeito a esse debate, tudo é muito novo. Então, não existe ainda uma receita de bolo sobre o que deve entrar e o que não deve. Existem algumas normativas, como essa do BITIM, existe o GRI também, que é outro órgão multilateral internacional que ele estabelece como é que deve ser o relatório de transparência fiscal, mas nada disso é, de certa forma, obrigatório para a empresa que quer publicar a transparência fiscal dela. Acho que a Vale fez algo muito interessante, que ela separa o que é tributo do que é royalty.
Porque o royalty que ela paga não é uma espécie de preço público que ela paga pela utilização do subsolo brasileiro. Tá? Então, ela separa o que é um do que é o outro. Existe uma discussão, por exemplo, se tributo sobre folha deve ou não entrar no relatório de transparência fiscal. Na minha opinião pessoal, sim, deve entrar. O que você paga de INSS empresa é tributo. Você tem uma obrigação de pagar aquilo, e aquilo pela definição clássica do artigo 3º do Código Tributário Nacional é tributo. Agora, na minha opinião, o que você paga a título de o que você recolhe a título de FGTS, por exemplo, aí já sai um pouco da seara do que seria tributo, porque o FGTS não é dinheiro gerado para o Estado, ainda que seja uma obrigação estatal. O dinheiro do FGTS ele é destinado a uma conta vinculada em nome daquele trabalhador, em nome daquele PIS daquele trabalhador. Beleza. Bom, evoluindo um pouco nisso, eu queria falar também de outra questão que a transparência fiscal ajuda bastante, que é a importância de se tenham relações sadias com o fisco, né? Também outro tema que o Augusto, de certa forma, abordou, e eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu queria falar que eu vejo um ambiente cada vez menos hostil entre autoridades fiscais e contribuintes, cada vez mais colaborativo, e isso é ótimo, para o contribuinte e para o fisco também, claro, mas para o contribuinte porque evita imposição de multa até de 150% do valor não recolhido, ou seja, ele pode ter uma vida fiscal um pouco mais previsível na medida em que a gente vê crescer o número de foros de discussão entre fiscos e contribuintes. Tem um programa da Receita Federal recentemente implementado, que é o Confia, por exemplo, que é uma espécie de mesa de debate entre fisco e contribuinte. Tem um outro instituto, isso é o maior barato, isso aí, é o Instituto da Transação. A transação existe desde 1966 ou 7, que foi quando o Código Tributário Nacional foi publicado. Só que ele só foi regulamentado agora, questão de um ano e pouco atrás. A transação basicamente é o seguinte, é você virar para o fisco e falar, olha só, eu sei que eu não estou pagando, sei lá, meu PIS e COFINS em dia, mas olha como o meu fluxo de caixa está comprometido. Olha como é que eu não estou conseguindo gerar tanta receita quanto eu gerava antes, seja por motivo de perda de mercado, pandemia. Então, fisco, vamos embora sentar e vamos negociar. Deixa eu te pagar esse PIS e COFINS, sei lá, ao longo de 10, 15, 20 anos. É como se fosse um grande refis fora de época. E teve um exemplo recente de empresa que já utilizou foi a Editora Abril. A Editora Abril tinha dívidas fiscais, tudo isso é público, tá? Tinha dívidas fiscais da ordem de 700 milhões de reais e sentou com o fisco e dilatou os prazos de pagamento daquelas dívidas fiscais por se beneficiar desse instituto recentemente regulamentado, que é o Instituto da Transação. E aí, ou seja, na minha opinião, isso é mais um reflexo das relações sadias entre fisco e contribuinte. Um outro caso específico do Estado de São Paulo é que aqueles contribuintes que entregam as obrigações acessórias em dia, que são bons pagadores de tributo, eles recebem uma espécie de selo do Estado de São Paulo, que é o tal do selo nos conformes, o nome. Vários outros estados também têm iniciativas semelhantes. Aí eu até pergunto, poxa, se você tem a tua controladora na Suécia, como é o caso do Augusto, na Holanda, na Espanha, certamente o CFO vai dormir muito mais tranquilo quando sabe que a subsidiária brasileira dele detém esse selo de bom pagador de impostos. Então, e tudo isso é movimento muito, muito recente, é de 3, 4 anos para cá, dessa relação mais aberta e cooperativa entre os fiscos e os contribuintes. Bom, dito tudo isso, eu quero também conectar com o acrônimo que tanto se fala já desde o início da pandemia, que é o ESG. Quando se fala de ESG, a gente imagina normalmente aquela imagem de um monte de copa de árvore enfileirada, algo muito mais relacionado à agenda ambiental, à agenda verde, do que propriamente a nossa agenda corporativa, executiva, tributária, né? Mas existe sim, existe uma forte conexão entre o ESG e os tributos. Essa forte conexão, um dos pilares do qual ela se reveste é a questão da transparência fiscal que está dentro do G de governança. Se você tem uma governança minimamente adequada, você tem como apresentar uma transparência fiscal para a sociedade. Então, isso está totalmente dentro do pilar do G. Tem outras questões fiscais também que se conectam com o ESG, como, sei lá, lançamento de debêntures verdes, por exemplo, incentivos fiscais para atividades de descarbonização, e tudo isso, eu vou falar uma coisa para vocês, vai crescer muito em termos de importância, especialmente depois de COP26, enfim, porque o Brasil vai caminhar numa rota de descarbonização. Temos compromissos públicos nesse sentido, mas isso é um outro debate. E aí, eu conecto também com o que a Vale falou no relatório dela, que foi tão bem trazido à tona pelo Augusto, né? A Vale, e aí tem a ver com a questão de governança.
a Vale diz, ipsis literis, por meio de nossas operações fazemos contribuições importantes para os locais onde trabalhamos, os tributos e royalties que pagamos, as pessoas que empregamos, as empresas locais que apoiamos e os projetos de desenvolvimento social que financiamos melhoram nossas comunidades. Isso está no relatório da Vale ipsis literis. E aí, uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês. Isso que a Vale está dizendo aqui, e tudo isso que a gente está falando, na verdade, não é parte de um novo normal. A lei das SA, que é de 7,6, ela já fala que o acionista controlador tem que se preocupar com as comunidades do entorno. A nossa Constituição de 88, ela fala da necessidade do meio ambiente ser equilibrado. Então, quer dizer, já existiu um normativo nesse sentido, só que tudo ganhou muito mais propulsão, muito mais tração, especialmente depois de março de 2020, né? E isso se reflete muito fortemente no que a gente está vendo cada vez mais de empresas abrindo a vida fiscal delas. E isso requer, basicamente, um compliance fiscal muito atento, muito atualizado, né? Aí volta também ao que o Augusto falou, é que você tem que ter no surprises, né? Você tem que saber o que está se discutindo, por exemplo, de reforma tributária. Ainda que, nesse momento, e aí a opinião pessoal minha, eu acho que a reforma tributária possivelmente não vai andar mais esse ano, mas é importante saber, é importante para caramba você saber, por exemplo, da perspectiva real de que os dividendos venham a ser tributados no Brasil num futuro próximo. Então, tudo isso é parte da necessidade de se ter um compliance fiscal muito atento e atualizado. Enfim, acho que é isso que eu queria falar. Só voltando à questão de cartilha de transparência fiscal, se vocês quiserem saber mais o que um organismo internacional demanda, o que deve aparecer no relatório de transparência fiscal, foi falado do BITIM, eu queria também falar do GRI. GRI é o Global Report Initiatives, que é um órgão vinculado à ONU, tem um parecer do GRI que é específico de tributos, que é o GRI 207. Tá? Então, deem uma olhada nisso, se vocês quiserem saber o que o GRI recomenda que seja publicado. Até o relatório da Vale faz referência ao GRI. E é isso, pessoal. Eu acho que a gente está aberto aqui, eu estou aberto à discussão com vocês, eu também estou aberto no LinkedIn. Quem quiser falar comigo depois, fica à vontade. Meu LinkedIn é Luiz, com S, Wolf, WLF. E aí eu estou à disposição para falar sobre qualquer assunto relacionado a SG, a Tex. É isso. Foi um grande prazer fazer parte desse painel e estou à disposição para as perguntas que vierem em seguida. Obrigado, Wolf. Temas bem importantes. Aliás, você tocou em temas que são hoje não só atuais, mas muito significativos para um universo que está sendo construído, né? Nós sempre trabalhamos com matéria tributária, um nível de sigilo alto, e aí você apontou que hoje existem 3 níveis, né? O básico, intermediário e um alto. E o alto hoje ainda está concentrado nas empresas mais extrativistas, mas existe um caminho das empresas de capital aberto também para trilhar essa possibilidade de abrir mesmo informações e ter nas suas cartilhas, né, como você falou, a informação que não se faz operações estruturadas artificiais, né, que é o problema seríssimo daquele planejamento tributário negativo, né? Não é bem planejamento tributário, mas é um abuso, né? O conceito do abuso aí talvez ficasse muito bem registrado. E uma coisa que você chamou muita atenção, e eu achei muito bom o termo, que talvez possa depois discutir um pouco melhor, é a questão que você usou no Rio de Janeiro, né, a questão do esculacho fiscal, né, você titulou como, mas que é o problema de reputação, né, a área tributária tem essa qualidade, né, porque lida diretamente com o bem social, que é o tributo pago, deve ser investido, reinvestido, então. Então, vai ser muito bacana de poder conversar, inclusive ESG, olhando o ESG nem em matéria tributária, e eu tenho aplicações para todos, para o E, para o S, principalmente para o G. O G é diário e o ESG, o E e o S também estão lá, mas não tão claros quanto a posição do G. Muito obrigado, agradeço muito a tua fala, e a gente já volta com você, também com o Augusto. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai também fazer as suas ponderações. Desculpem a demora, estava no mudo e quase 2 anos em casa, ainda fica no mudo. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a ANEFAC pela...
Bom dia a todos. Está melhor agora? Continua com eco? Continua o eco? Por favor, me avise. Bom dia a todos, novamente. É um grande prazer poder participar do evento. Agradeço principalmente a ANEFAC, na pessoa do Roberto Fragoso, pelo convite, e parabenizo, principalmente em função do relevante debate que temos hoje. Falar um pouco sobre, na minha visão, qual é a relevância. Agradeço também o Flores e o Wolf pelas relevantes ponderações que trouxeram, que me fizeram, estão fazendo refletir. Parabenizo também pela qualidade da apresentação, o que, para mim, traz uma responsabilidade muito maior, uma dificuldade muito maior também falar depois de grandes exposições como as dos colegas. Eu sou o Rodrigo Munhoz, espero que o áudio esteja melhor. Eu faço parte do grupo de trabalho do IBRACON, grupo de trabalho tributário. Nesse grupo de trabalho, nós tentamos discutir e levar sugestões sobre projetos de lei que estão em debate, e também discutimos e tentamos antecipar questões fiscais, que, como todos sabemos, são de extrema relevância para os balanços das empresas e, consequentemente, também para todo o mercado. Então, nós fazemos essas discussões para, diante de determinadas leis polêmicas ou diante de decisões das mais altas cortes, possamos discutir e tentar buscar a melhor alternativa, o melhor caminho contábil a ser seguido e os efeitos adequados a serem reconhecidos nas demonstrações financeiras. Wolf comentou que o tributo é o preço para se viver em sociedade. Realmente, não há como se viver em sociedade sem o pagamento do tributo, sem a contribuição pecuniária, para que o Estado possa, então, arcar com as despesas públicas, inclusive aqueles que entendem que é muito melhor se pagar o tributo, seja lá qual for o seu valor, mais com a proteção de um governo, sob a égide de um governo, a viver na escuridão, no mundo das trevas, numa sociedade em que não há regras e que não há lei. Os economistas, eles falam, e eu não sou economista, por isso que eu digo os economistas, eles falam que eu acho que está com muito eco ainda, senão eu vou tentar resolver. Um instante, por favor. Eu espero 2 minutos, por favor. Ok. Beleza. Só que, já que assim, vamos fazer mais um bate-papo agora, uma outra questão interessante para caramba que talvez o Augusto saiba disso é que, ainda que o Brasil não seja transparente fiscalmente, alguns países já têm legislação obrigando que os contribuintes o sejam. UK e a Austrália são os líderes nesse movimento, né? Até é curioso que a KPMG publica, a empresa da qual eu sou sócio, ela publica anualmente o quanto que ela paga de tributo, é um documento super aberto, super bacana. Então, a gente já tem um mundo mais desenvolvido caminhando nessa direção, e isso acaba afetando as subsidiárias localizadas em outros países também. E
Em relação, eu não tenho, assim, então, uma outra questão que eu queria trazer para vocês é se a reforma tributária pode trazer algum movimento maior no sentido de transparência fiscal. Eu acredito que não, e por um motivo muito simples, é até uma reflexão minha que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: ESG é uma força muito mais do setor privado do que do setor público. O que eu quero dizer com isso? Ontem mesmo, a Europa já falou que não vai comprar grãos que vierem de áreas desmatadas no Brasil. Ela já tinha alertado que não ia comprar gado que viesse de área desmatada, tem que ter rastreabilidade de gado. Os consumidores que cancelam certas marcas, por exemplo, que tenham trabalhos análogos à escravidão, que tenham casos de racismo. Então, quer dizer, as pessoas, o ESG ainda é uma questão muito privada, né? Muito na esfera privada, é muito de autorregulação das pessoas, do capitalismo, visando um mundo melhor e mais sustentável, né? Ainda que pareça meio utópico dizer isso. Ou seja, o Estado ainda não tem tanta interferência disso. Então, é por isso que tanto eu quanto o Augusto, a gente bateu tão forte na tecla de que uma boa reputação está alinhada ao teu nível de transparência fiscal, que você mostra para a opinião pública, mostra para as novas gerações que são ainda mais conscientes do que a minha, né? Eu tenho 46 anos, então eu cresci em outro mundo, né? As novas gerações são muito mais conscientes, e fora isso, o risco de cancelamento é muito mais premente hoje em dia, porque tudo circula aqui, ó. Qualquer caso, qualquer mega sonegação, algum esquema muito artificial feito, vai estar nos grupos de WhatsApp, até fora de grupo de tributarista, e as pessoas vão começar a se movimentar para fazer boicote de marca. Então, eu dei toda essa volta para falar para vocês o seguinte: eu não tenho expectativa que haja uma regulação futura no Brasil, algum mandamento legal futuro de transparência tributária. Já vejo a Ambima se movimentando, o Banco Central, CVM, mas aí o movimento é outro, é porque existem muitos fundos que se dizem ESG sustentáveis, mas, na verdade, pode ter um greenwashing, né? Pode estar pintando a parede de verde e não ser bem assim. Então, o movimento é muito mais nesse sentido. O movimento fiscal que eu vejo em direção à transparência, ele é muito mais de vontade, de aceitação, de aprovação dos mercados consumidores, de investidor, de matriz no exterior, do que propriamente decorrente de mandamento legal. Augusto, dei uma viajada aqui, mas eu queria ouvir a tua opinião. Não, acho que é por aí, Wolf. Eu não vejo, assim, não sou um grande otimista que esse tipo de medida venha com reforma tributária. Um exemplo, sim, há quanto tempo a gente tenta regulamentar e discute se precisa regulamentar o famigerado parágrafo único do artigo 116. No final das contas, o fisco não vem precisando dessa regulamentação para minimamente discutir, exigir propósito negocial, né, nas operações de planejamento tributário. Eu acho que da parte das empresas, os bons departamentos tributários também vêm alertando suas áreas de negócio que você não deveria ter, na comparação da situação atual com a situação 2, né, aquela decorrente do planejamento, você não deveria ter de diferença nessa comparação apenas uma otimização fiscal, você deveria ter ali uma reestruturação, você deveria ter realmente uma otimização de custos operacionais e tudo mais, né? Então, eu concordo com você, e essa realmente tende a ser uma iniciativa muito mais do capital privado, ou pelo menos no Brasil, né, do que propriamente do Estado. Eu também acho isso. E é uma outra questão que eu abordei, mas assim, abordei com viés de prestador de serviço de tax, né, que eu sou da KPMG. Eu queria também compartilhar a sua visão de quem está dentro de mercado. Eu falei muito de que eu entendo que as relações entre fisco e contribuinte já foram mais hostis e caminham para um estágio de cooperação muito maior do que eram há 5, 10 anos atrás, tá? Eu falei isso, né, e tem até uma pergunta que se as relações cooperativas com o fisco vieram para ficar. Na minha opinião, cada vez mais sim, até porque o fisco tem um grande Big Brother fiscal, ele tem acesso via SPED, né, tem acesso a toda a movimentação de custo, despesa, remuneração do diretor, o total de tributo pago. Então, não tem o contribuinte está com a vida fiscal dele escancarada perante o fisco. Então,
o melhor, se você está numa situação difícil, é você sentar, fazer uma transação, por exemplo, e se você está numa situação melhor, é você pedir um selo de bom pagador, bom contribuinte para o fisco. Mas eu queria ouvir a tua opinião a respeito desse ponto específico que eu abordei com a tua visão, Augusto. Eu acho que houve uma evolução, Wolf. Sem dúvida, eu consigo concordar que houve uma evolução e eu consigo também enxergar um bom caminho pela frente, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhava numa empresa de consultoria e o Olerite dizia assim, na verdade, seu salário é pago pelo cliente, né? Eu gostaria muito que o fisco tivesse essa noção muito clara que o contribuinte ele é um cliente, existe uma relação de parceria. Veja você que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de tratar de planejamentos com 2 fiscos europeus, tá? Suíço e holandês, e eu percebi uma relação grande de parceria. Eu diria até, eu me atrevo a dizer, de torcida para que a operação desse certo. E a pergunta que o fisco holandês fazia era a seguinte, em que medida essa operação vai implicar perda de nível de emprego na Holanda? A resposta tão certa quanto a resposta que a gente deu, efetivamente, foi 0. Muito bem, então faça. Ou seja, realmente, e a gente percebia também da parte deles, leram o case, chegaram na reunião bem preparados, né? Acho que a gente precisa, sim, caminhar para isso. E aí, finalizando aqui, Wolf, eu acho que tem uma questão aí super importante, quer dizer, quanto custa o não compliance para as empresas que investem em compliance? Porque, veja você, desde a Lei 9964, lá em meados de 2000, qualquer coisa assim, 2000. O Refis 1, né? Quantos foram os contribuintes que aderiram ao Refis 1 e não cumpriram, e aderiram ao 2 e não cumpriram, e aderiram ao 3, ao 4, ao N, e não cumpriram, sempre aguardando um próximo refis, né? Por isso que eu gosto da frase que veio com a suposta potencial, oxalá, futura reforma tributária brasileira, que diz assim, quando todos pagam menos. Tá? Então, transparência fiscal também tem a ver com isso. O contribuinte ter a visão de quem está aderindo ao parcelamento, mas cumprindo, para que aqueles bons contribuintes não tenham que suportar seus custos e também o custo de inadimplência, de não cumprimento, enfim, de medidas judiciais e etc., de outros contribuintes não tão ortodoxos assim. Excelente lembrança daquele refis de 2000. E, assim, eu me lembro quando teve o penúltimo refis, que foi 2014, que teve uma discussão muito grande entre a secretária da Receita Federal, que era a Lina Maria na época, com a então presidente Dilma, né? E aí a secretária da Receita Federal não aceitou aquele refis, falando que, poxa, se for passar esse refis agora, o bom contribuinte vai se sentir um otário. Literalmente ela falou isso e ela acabou sendo exonerada do órgão. Então, e tem a ver com isso que você falou. Então, e até o caso da transação é importante falar que ele não se aplica a todas as empresas. Uma empresa que está sendo sadia do ponto de vista financeiro, ela não teria como ela se aproveitar do Instituto da Transação. Até o exemplo que eu dei de uma empresa que estava em visíveis dificuldades financeiras, que é o caso da Editora Abril. Não sei de cabeça se estava em RJ, qual é o estado societário da empresa, mas por isso que ela pôde se aproveitar do Instituto da Transação. Mas não deixa de ser uma alternativa excelente para aquele contribuinte que está numa situação muito difícil, para que ele coloque o nariz acima da linha da água, consiga dar uma respirada, consiga honrar compromissos com o fornecedor, com a massa de empregados e por aí vai. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você tem visto essa tendência de transparência nos teus clientes? De cada vez mais. Reportar de uma forma mais detalhada ou a questão da estrutura tributária, dos seus propósitos tributários, não? Sim, cada vez mais eu vejo isso. Vamos lá, eu falei que o nível 0, o nível básico, é aquela empresa que manda as obrigações, manda o que ela tem que mandar para a CVM, ou ela publica no site que ela tem que publicar as demonstrações contábeis, financeiras e tal. Ele é o basicão, é o oxigênio, né? Mas quem já está um nível além, e cada vez mais empresas fazem isso, é ter um compromisso público no site, né?
sei lá, de uma pesquisa que eu fiz, assim, eu já achei 12 a 15 empresas brasileiras listadas em bolsa, que já têm um compromisso com a sociedade, em alguns casos auditado por alguma Big Four, alguma outra empresa que não seja Big Four, dizendo que aquela empresa realmente não tem nenhuma estrutura artificial, não tem nenhum arranjo com a autoridade fiscal, tudo é a transação com parte relacionada a valor de mercado, enfim. Esse é o nível, como eu falei, o nível intermediário, e muita gente está se encaminhando para isso. E o nível avançado é o nível da Vale. O nível que a Vale está agora, e várias empresas começam a fazer isso, e o que é curioso, começam a colocar isso dentro de relatório de sustentabilidade, porque as empresas cada vez mais têm essa noção de que o dinheiro do Estado ele é voltado, ele é destinado ao bem comum. Então, nada mais é ESG, compliance, do que você pagar seus tributos em dia. Acho que o Rodrigo voltou agora. Rodrigo, a gente estava levando um bate-papo aqui, Legal, uma aí para... Estou sem eco agora? Tá ótimo, Rodrigo. Agora sim, agora está zerado. Que bom, pessoal, desculpem a todos pela intercorrência, eu não sei o que houve. Só queria fazer breves comentários, escutei um pouco do debate, mas voltando, né, os economistas, eles, a longo tempo, dizem que para uma nação poder ter um desenvolvimento, né, precisa de proteção dos 3 P's, que é a pessoa, vida, integridade física, da propriedade e da promessa, né? A propriedade seria, inclusive, a questão tributária, o quanto deve ser pago de acordo com a lei para a manutenção do Estado, né? E a promessa é o contrato, que eles sejam cumpridos, que, no caso de não serem, que seja rapidamente resolvida a situação para que aquele que for considerado realmente o devedor pague. E falando um pouquinho aqui só da questão propriedade, né? Fiz uma análise rápida do PIS e da COFINS. E quando eu começo a buscar o histórico, né, da tributação do PIS e da COFINS, o que a gente identifica, e não é difícil de se identificar isso, que desde o início da instituição desses tributos ocorreram discussões. Antes da COFINS era o fim social. O fim social teve questão tributária, que houve a declaração de inconstitucionalidade, né, de aumentos de alíquota. Depois da instituição do PIS, com a Lei Complementar 770, 10 anos depois da instituição da Lei Complementar, foi feita uma relevante alteração, que é a chamada semestralidade do PIS, né, que também foi declarada inconstitucional. Mais ou menos 10 anos após a declaração de inconstitucionalidade do 770, começou-se a discutir a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da 9.718, e, de novo, o Supremo Tribunal declarou inconstitucional. Então, a gente eu quero fazer a relação transparência, governança com a insegurança, né? Vamos pensar, então, esse é um fato, né, um fato que está aí, é só a gente buscar a história, a gente constata. PIS e COFINS, desde a instituição, né, trouxe insegurança jurídica. Pois bem, a reforma tributária atual, quando a gente busca a exposição de motivos do projeto de lei da CBS, né, ficando um pouco que extingue o PIS e a COFINS, ela trata que, olha, o que se busca é modernizar a legislação tributária e que, de forma geral, não haverá acréscimo de arrecadação. Fui buscar a exposição de motivos da MP 66, que foi aquela convertida na 9.718, que trouxe que trouxe a ampliação da MP 66, que trouxe a não cumulatividade. Quando eu li a exposição de motivos, ou reli recentemente, qual é a minha surpresa? A semelhança, né, é uma similitude muito grande daquilo que se disse como fundamento para mudar a lei lá atrás, né, para trazer a não cumulatividade, e agora para mudar novamente a legislação. Então, ele fala em modernidade, ele fala em não aumento da carga tributária, ele fala em estudos, em cálculos, né? Tudo bem. Esse projeto de lei da CBS foi extremamente combatido, né?
pelo mercado, os especialistas em tributação, levantaram diversos problemas, algumas inseguranças, e depois o governo federal emite uma nota para justificar, né, o porquê da mudança e que seria boa essa mudança. Eu não estou nem entrando no tema, pessoal, se é bom ou se não é bom, só estou entrando no tema de que, se não tomarmos cuidado, a história vai se repetir. Se não tomarmos cuidado, a história vai se repetir. Então, estamos falando de 20 anos, e agora o governo disse que, olha, a reforma é necessária. Pessoalmente, penso que sim, é necessário. Não tem mais condições da gente, né, viver numa situação tão complicada como essa. Atrasa o nosso desenvolvimento econômico. E eles falam que o Brasil é um país fora da curva. O governo reconhece que o PIS e a COFINS traz o país para uma situação fora da curva de litigiosidade e falta de competitividade. Então, por que, e aproveitando que o Flores comentou, o Luiz comentou e o Fragoso também já disse, o que o contribuinte espera? Né? Quais foram os cálculos que o governo fez para chegar naquelas conclusões? Por que não disponibilizar, né, acesso público para um debate franco, aberto, transparente? Transparência, governo, contribuinte também. E contribuinte-governo é um caminho de mão dupla, a transparência. Accountability também. Nós temos aqui executivos de empresas, mas o governo também, os eleitos por nós também têm muito, né, que prestar contas daquilo que fazem. Então, a transparência é um caminho de mão dupla. O que é interessante, e eu estou acabando a minha fala já, porque eu quero muito escutar os colegas também, e o evento está quase se aproximando ao final. O que é interessante que a Receita Federal publica, que demonstra transparência? É interessante, mas ao mesmo tempo alarmante. Aqueles planos de fiscalização, né, que demonstram o que o fisco irá fiscalizar, qual será o foco no próximo ano. E qual foi o resultado, né, das fiscalizações que ocorreram nos anos anteriores. Então, por que é alarmante? Porque 92%, né, dos procedimentos fiscalizatórios, das fiscalizações que foram abertas, elas acabam com auto de infração. Opa, temos uma previsibilidade aqui. Chegou uma fiscalização na Receita, já precisamos falar, olha, iniciou um procedimento fiscalizatório, e de acordo com os estudos, né, da Receita Federal, a chance da empresa sair sem autuação de forma geral é de 8%. Então, 92% sofreu uma autuação na média, né? E desses 92%, aproximadamente 27% serão autos de infração lavrados com a multa qualificada, é aquela multa que indica que o contribuinte teria praticado alguma simulação, alguma fraude, enfim, teria tentado, de algum modo, esconder a ocorrência do fato gerador, das autoridades fiscais. Então, veja, que segurança, né, temos, primeiro como contribuintes, como cidadão, né, e depois como profissionais, como gestores. O próprio governo diz que a gente vive numa situação fora da curva, né? Alinhado a tudo isso, temos uma nova concepção de empresa, que talvez não seja nem tão nova, que a gente está falando de 1976, como o Wolff bem pontuou, que é qual é a função da pessoa jurídica, qual é a função da empresa. Tínhamos uma concepção de que a empresa foi criada para dar lucro, né? Concepção essa que, com a evolução, nos mostrou que é uma concepção equivocada. A empresa, ela tem que dar lucro, mas ela tem que gerar valor para a sociedade, empregos, tudo mais. E o que nós estamos vivenciando hoje, né, é o encerramento das atividades de algumas empresas, saída de investimentos de algumas empresas do país. Então, a transparência para nós, né, que estamos na iniciativa privada, ela é exigida.
Hoje, a comunidade, a sociedade tem muita dificuldade, e que bom que tem muita dificuldade em aceitar o consumidor, né, adquirir de empresas que praticam algum ilícito, ou até mesmo, se não for um ilícito, mas algo moralmente contestável. Né? Nós evoluímos, a sociedade evoluiu para esse, né, deu esse passo adiante. E a transparência, né, e essa noção de transparência, de responsabilidade e governança contribuiu muito para a evolução da sociedade. Então, como nós, sociedade, eu acho que compete bater a porta do governo e falar, cadê os cálculos? Onde você demonstra aquilo que você escreveu na exposição de motivos? De que foram feitos estudos? Quais são esses estudos? Compartilhe. E nós, contribuintes, também. Eu acho que é uma tendência natural. A evolução, e nós, contribuintes, também, cada vez mais preocupados com a transparência na gestão, né, com a transparência das operações, com a responsabilidade social das nossas empresas, das empresas que representamos e que trabalhamos, mas, sem dúvida, é um grande desafio, né, um grande desafio diante do contexto legislativo, do contexto tributário que vivemos. Eu vou encerrar por aqui, peço desculpas novamente pela questão tecnológica, gostaria de falar um pouco mais, mas penso que está na hora de encerrar e passar para o debate, se o nosso presidente de mesa, Roberto Fragoso, entender que está adequado o meu encerramento por aqui. Rodrigo, muito obrigado, palavras muito legais também. Pessoal, aliás, né, fico eu aqui muito feliz em poder dividir essa mesa virtual com vocês. Poxa, cada uma delas tem pontos que só a própria palavra deveria ter só um seminário. Mas eu queria ver só alguns realces. Você trouxe um tema interessante, um tema legal sobre a questão do 3P, pessoas, propriedades e promessa. E pela promessa que se vincula, o suporte, né, filosófico da promessa é a boa-fé, né? E a problemática que nós temos, a incerteza é pela própria falta de boa-fé nos trâmites, né? E a transparência interligada. Poxa, deixa eu ver esses cálculos. Por que se aponta? Como é que eu vou dizer que vai haver realmente uma homogeneização da carga tributária? Será que vai mesmo? Nós temos experiência do PIS/COFINS não cumulativo, houve um aumento absurdo de carga tributária e não era isso. Aliás, o mote daquilo tudo, talvez sofista ao extremo, é que era uma modernização. E a pergunta que a gente fala, pô, tributo bom, tributo velho, né? Que modernização é essa? O que de bom tem isso, né? Tributação de dividendo, será que cabe? Se vocês lerem, né, todos os artigos da nova norma, inclusive as alterações que foram feitas pela Câmara, será que são tão boas assim? Vamos ver, né? Vamos ver esses estudos, vamos discutir de uma forma mais ampla. Esse é um ponto importante. Eu já quase que o conceito de aposentadoria tributária, são 30 anos, e no começo da minha carreira, todo ano tinha um projeto de lei aprovado dia 31 de dezembro, todo ano milhões de novidades, né? E não teve participação social, né? Isso já tinha quase que uma nota explicativa de balanço, imaginando o que iria, os efeitos tributários das alterações de lei que ainda a empresa não tinha tempo de analisar, mas eram alterações radicais, lei 8383, 8541, em várias lá do passado. Mas são coisas muito legais, olha, dá vontade de entrar no mérito, e acho que a gente tem pouco tempo, tem 20 minutos de tempo, acho um tempo razoavelmente suficiente. Eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que vocês pudessem, o primeiro falo, depois os outros comentam, e vamos abrir pela questão do nosso próprio mote, né, nosso próprio tema de conversa, que é a transparência. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Quais poderiam ser os benefícios dessa transparência e quais os prejuízos de não ter essa transparência para as empresas e, consequentemente, nas demonstrações contábeis? Augusto, se você quiser comentar e depois pedir para o Luiz e para o Rodrigo fazerem também as considerações, eu ficaria muito feliz. Obrigado, Roberto. Eu acho que os benefícios são justamente você demonstrar, né, que retorno que dá para
para a sociedade, quer dizer, ter essa questão a transparência, ela é um valor em si, né? E aí, contrário senso, você não investir nisso, né? Você pode ter essas questões que a Europa, né, especialmente a Europa, já vem enfrentando aí há mais de 20 anos. O Wolff deu o nome disso de cancelamento, de esculacho, é isso mesmo. A gente está entrando numa era em que uma empresa que não adota boas práticas, ela sente isso na parte mais dolorida do corpo, que é o caixa, né? Então, quando você presencia o exemplo que eu dei aqui, né, uma Starbucks sem receber clientes, né, em Dublin durante um dia inteiro, poxa, isso é muito complicado, né? Então, eu acho que seria por aí a vantagem / desvantagem de você agir dessa forma diligente, né, rumo à transparência. Luiz? Bom, virei aqui o mudo, estava no mudo. Essa questão, eu queria trazer mais uma pimenta para o nosso debate aqui, Augusto. Eu acho que a questão de cancelamento, a questão de esculacho fiscal, é mais urgente ainda para as empresas que são B2C, que vendem direto para consumidor final. Seja Starbucks, ou aqui no Brasil, sei lá, deixa eu falar de Zara, Renner, Riachuelo, a turma do varejo, enfim, é muito mais boicotável, é muito mais cancelável uma empresa que seja B2C do que uma empresa que seja B2B, por exemplo. Ou uma empresa monopolista, tá? Vou até além disso. A gente tem essas empresas de tecnologia, você não tem muita, assim, acredito que todo mundo aqui use pelo menos dois dos 3 itens do Facebook, né? Que é Facebook, Instagram e WhatsApp. Tem até uma piada que eu acho muito boa, que é o seguinte, se o Zuckerberg comprar o Ortobon, ele vai controlar as 24 horas do meu dia, né? Mas, de certa forma, é o seguinte, é difícil você controlar uma empresa que detém tanto poder, como seria o caso do Facebook, por exemplo, ou do caso da Apple, né? Assim, não tem... Acho que o cancelamento para as empresas quase monopolistas é mais difícil do que uma empresa que ofereça alternativas, como o caso do Starbucks. Devia ter o café lá do lado, lá em Dublin, que as pessoas foram tomar seu café diário lá, por exemplo. Então, mas assim, mesmo para as empresas não canceláveis tão fácil, né, que não são as empresas de varejo, por exemplo, a transparência é uma questão porque elas dependem de investidores de massa, dependem, por exemplo, de algum fundo, tipo um BlackRock, que já falou que não vai colocar dinheiro em empresas que não sejam sustentáveis. Então, quer dizer, a questão da reputação tem essa importância, mas a captação de recursos também passa muito pela questão de transparência, na minha opinião. Até sempre que a gente fala de ESG e de tax, a gente cita aquela carta célebre do CEO do BlackRock. Para contextualizar para vocês, BlackRock é um fundo sediado nos Estados Unidos que ele administra investimentos de 7 tri de dólar. 7 tri de dólar, gente, é 5 vezes o PIB do Brasil. É muito dinheiro que esses caras administram. E o CEO desse fundo, que é o Larry Fink com F mesmo, todo ano ele escreve uma carta para o mercado e essa carta é uma espécie de bússola para investidores, para private equity, para CEOs de grandes empresas. E aí ele passa mais ou menos qual é a sensibilidade dele em relação ao mercado. E na carta dele de 2020, que ainda foi publicada antes da pandemia, ainda foi de fevereiro, ele falou da importância dos negócios serem sustentáveis e terem sua função social como norte para os setores. E depois da pandemia isso se tornou mais urgente ainda. Então, essa questão de você ser transparente tem a ver com reputação, mais sensível ainda em empresas B2C, mas tem a ver com captação de recursos, seja em bolsa, de investidor privado, o que quer que seja. O que você acha disso, Augusto? Eu concordo perfeitamente, Wolff. Por aí, isso é um caminho sem volta. Acho que a nossa discussão aqui é uma discussão de quando. Ela deixou de ser uma discussão do ser. É uma discussão de quando. É isso aí. Rodrigo, assim, por favor. Oi? Perfeito. Acho que o Wolff queria fazer algum comentário. Não, o comentário, assim, é fato. Sou fã de rock dos anos 80, né? Então tem uma frase da Legião Urbana que eu acho que se amolda muito ao que a gente vivencia hoje em dia, né? Que o futuro não é mais como era antigamente. Tá? E o futuro ele é cada vez mais verde, mais digital. A gente, assim, um assunto que tenho certeza que é extremamente caro ao Augusto é eletrificação de frotas. Quer dizer, cada vez mais
o combustível fóssil vai sendo deixado em segundo plano, né? Cada vez mais as grandes montadoras, elas tentam eletrificar suas frotas, e tem olha como é que esse debate é importante hoje em dia. Grandes empresas mudaram de nome, grandes empresas globais mudaram de nome por causa da preocupação com o futuro ser mais verde, mais digital. A Total, aquela empresa francesa de petróleo, virou Total Energies, a British Petroleum virou Beyond Petroleum, a Statoil virou Equinor e por aí vai. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido nesse nosso mundo pós-pandemia, e a questão fiscal, a questão de você ter muito compliance tem total correlação com isso. E uma última ponderação minha que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, e que tem a ver com a transparência fiscal. Empresas que são cumpridoras de ESG tendem a entregar resultados melhores para acionistas. Se vocês jogarem isso no Google, vão achar 300 mil estudos dizendo justamente isso. Mas empresas que, novamente, que são cumpridoras de ESG, elas entregam resultados mais previsíveis para acionista. Por quê? É consumidor mais orgulhoso, é o profissional mais engajado. E há uma outra questão que é o seguinte, essas empresas não têm grandes surpresinhas de receita, não tem nenhuma grande contingência ao longo do tempo. Elas cuidam bem das suas questões ambientais, cuidam bem de suas questões sociais, né, e cuidam bem da sua governança, ou seja, elas não têm grandes riscos de submeterem a uma multa qualificada de 150%, por exemplo, que é muito dinheiro envolvido, é muita hora, é muito custo de tempo de advogado e por aí vai. Enfim, era essa a ponderação final que eu queria trazer para vocês, pessoal. Concordo inteiramente com os colegas, né? O futuro não é mais como era antigamente, essa frase, né, Wolf, do Renato Russo, e é interessante, porque na época dos nossos, nem tanto tempo, dos nossos avós, né, o futuro praticamente seria, né, o que era antigamente, ou se não fosse exatamente igual, com uma pequena diferença. Hoje não é mais assim, e que bom, né? E que bom que não é mais assim, porque na palavra do Flores, e o que eu concordo integralmente, a gente está falando de valor, né? Transparência é um valor. Os valores estão mudando, e para mim, né, para muito, estão evoluindo. Se a gente for pensar, alguns séculos, não muitos séculos atrás, talvez 3 séculos, havia imposto sobre transação de compra e venda de escravo. Né? Olha que mundo que nós vivíamos, e imaginar, né, numa tributação sobre venda de seres humanos. É algo que hoje é inadmissível. Agora, o quando, né? O quando o que vai acontecer, cada vez ficará mais transparente. Quando? Essa resposta, eu acho que a gente não tem. Quanto mais rápido a sociedade conseguir evoluir, né, quanto mais rápido nós, um país que não sei se é em desenvolvimento ou se é subdesenvolvido mesmo, né, conseguir melhorar também as suas instituições. Né, as nossas instituições precisam ser melhoradas, a gente está evoluindo, mas é um processo. E quanto mais iniciativas como essa de hoje, que a ANEFAC promove, que é debater, que é possibilitar diferentes visões sobre um tema, quanto mais ocorrer, eu acho que mais próximo estaremos, né, de quando estaremos num mundo com uma transparência melhor. E quem não se adaptar, né, eu também concordo, estará fora. Né? Venda direta para cliente é mais fácil, mas mesmo aquele, veja, depende de nós, pessoal. Depende de nós. Pô, não vamos usar o WhatsApp. É difícil. Mas vamos fazer essa força? Não vamos, por exemplo, só pegando o exemplo, qualquer outra, né, não vamos mais usar. É ruim, Mas alguém vai entrar e vai fazer o que essas empresas fazem, se ninguém mais usar, enfim. Pode ser um pouco naif, mas eu acho que é difícil ter crescimento sem passar por um mínimo de sofrimento. Se é que não usar o WhatsApp pode ser um grande sofrimento, né? Mas, enfim, eram essas minhas considerações sobre a questão. Mudo, Fragoso.
bloquear ou não consumir é mais fácil realmente no B2C, até porque a quantidade de pessoas é maior que a quantidade de empresas, né? Mas não deixa de ser um esforço importante mostrar a insatisfação coletiva quando as práticas não são aquelas adequadas, porque, na verdade, o Estado somos nós, sociedade, né? O Estado não sou eu, como diriam alguns reis franceses, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho nessa questão da transparência. Tem um tema importante. Como é que vocês lidam, cada um dentro da sua fase, com o reporte ou seus clientes, né? O Augusto está dentro da própria cadeira de reporte direto, e vocês com os clientes. Mas como é que vocês veem a possibilidade da transparência, do reporte de transparência para a matriz? Como vocês veem? É uma situação importante, ela já está sendo cultivada, existe essa necessidade da matriz observar a transparência local, enfim, eles têm acesso a tudo que acontece aqui, tem essa clareza da dimensão e da problemática da questão tributária no Brasil. Até é uma pergunta longa para abrir para vocês comentarem, se o tempo é curto, mas eu vou colocar um desafio, né? Eu vou colocar um monte de pontinhos, eu vou pedir para cada um comentar em 3 minutos. Mas eles têm a dimensão da sofisticação em matéria tributária que tem aqui, que não tem nos ambientes europeus e americanos. E aí eu passo a questão agora para o Luiz, e aí, de novo, só pedindo a gente eu tentar mais ser sucinto, porque nós já estamos quase que no finalzinho da nossa conversa, infelizmente, né? Acho que até o Augusto pode responder com mais propriedade, porque ele se reporta sueca, né? Mas, assim, o ambiente tributário é enlouquecedor para o estrangeiro. Você explicar tomada de crédito de PIS e COFINS, que aquilo não é bem um VIT como eles conhecem, é enlouquecedor, as formas de tributação de PIS e de COFINS. Então, assim, até a mensagem que eu tenho para falar agora é de grande esperança, pode ser meio utópica, pode ser até um pouco juvenil essa esperança, mas de que a reforma tributária venha, como o Augusto falou, para simplificar tudo, né? Para deixar o sistema tributário, o nosso sistema tributário mais claro e mais transparente também, para entendimento até das pessoas. Porque se uma empresa ela sofre uma autuação por tomar um crédito PIS e COFINS, até o tax shame fica meio complicado, porque a empresa vai ter bons argumentos, na maioria dos casos, para justificar porque ela tomou aquele crédito. Então, quer dizer, não é algo tão direto no Brasil. Eu vejo uma tremenda dificuldade, eu lido muito, o que eu faço já desde 99, ou seja, há 22 anos eu faço due diligence, né? Eu faço due diligence fiscal e trabalhista, lido muito com os grandes fundos estrangeiros, lido muito com cliente estrangeiro, e é sempre assim, Deus nos acuda quando a gente começa a falar de questão tributária brasileira no nível um pouquinho abaixo do superficial. Eles meio que já envolvem advogado local que entenda o ambiente, porque já sai um pouco da esfera de compreensão de algum estrangeiro quando você começa a falar de forma mais detida sobre os tributos brasileiros. Essa é a minha experiência, Roberto. Caramba. Roberto, eu gosto muito da ideia de dimensões, né? A gente está falando aqui de transparência, né? Quais são as dimensões dessa transparência? E a apresentação ela nos trouxe algumas pistas. Você tem claramente o fisco, para uma exigência legal, você tem o acionista, né, o dever de informar, enfim, e a gente está falando aqui consumidores, né, e todas as repercussões possíveis que isso pode acontecer. Eu acho que essa transparência ela precisa caminhar nesse sentido. Quando se reporta, você tem que dar essa mensagem de clareza, né, tentar tirar da frente essa questão de incerteza. Isso me lembra o Euclides da Cunha, num dado momento, tem aquela frase famosa dos sertões, né, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, e o contribuinte também, né, porque a gente convive com isso tudo, precisa reportar. Né, veja você que o Munhoz falava da Lei 10.637, que veio decorrente da MP 66, vocês não podem imaginar a complexidade que é explicar que o PIS e COFINS é um VIT, mas não é um VIT, né? Isso, eu costumo brincar com o time, isso aqui já é difícil de explicar em português. E eu e mais uma turma grande aqui, preciso explicar isso aqui em inglês, a cada quarter, né? Como é que você explica, por exemplo, a questão que eu comentei aqui, você tem uma decisão transitada em julgado, Suprema Corte, e existem dúvidas. Quer dizer, o meu cálculo num determinado crédito é diferente do meu concorrente, que é diferente do varejista. Como é que você explica isso, né? Então, esses são os desafios que a gente precisa conviver, né, e
e aqui ilustrando com um comentário até com a sua fala lá, Roberto, questão dos dividendos, né, a tributação é bom, não é bom? E aí se fala muito aquela meia-verdade, né? Poxa, mas o mundo todo tributa dividendos. Mas espera lá, o mundo todo resolveu a questão de VAT há 40 anos, 50 anos. Então, o Brasil está querendo partir para uma questão de tributação de dividendos sem ter resolvido a problemática de VAT, que, por sinal, temos 4, né, para falar o mínimo aqui. Então, é disso que a gente está falando, esse é o nosso ambiente de negócios, né? Posso falar um pouco como o sócio responsável, né, da organização que trabalho, da sociedade que trabalho, sócio responsável pela parte de tax, né, interno da nossa organização. A gente faz parte, a gente é uma firma membro independente, né, mas temos diversas políticas de trabalho e tudo mais, e também de transparência. E a gente segue o que o Augusto comentou. Quando ele comentou, eu achei muito interessante, porque é o que a gente fala, é muito melhor uma má notícia a uma surpresa, né? O que é importante, no meu caso, para o meu CEO, para o meu COO, é que eu leve, né, que ele tenha confiança nas notícias. Nem sempre elas serão boas, infelizmente, mas elas precisam ser, em primeiro lugar, confiáveis, né? E agora, como uma pessoa que também atua, tem experiência em prestação de serviço, o cliente japonês, né? O auto de infração era exatamente o mesmo tema, a mesma matéria, era igual, idêntico, o que mudava, período de apuração e valor, né? Um foi para uma turma, de uma DRJ, outro foi para uma turma, um ele ganhou, outro ele perdeu, né, na DRJ. E ele falou, por que eu perdi? A gente falou, porque caiu numa turma diferente, tudo mais. Ele falou, não, mas não faz sentido o que você está me dizendo. Né? Porque não faz sentido a administração pública ela mesma tem entendimentos divergentes. Então, veja, a gente dando total transparência, né, o que aconteceu, o investidor, né, o representante do acionista, ele falou, mas não faz sentido. Né? Ele ainda fica com dúvida se estamos sendo transparentes. Então, o tamanho é o cenário, né, em que vivemos. Mas o valor transparência, ele sempre deve ser seguido, ser observado, e também é valor, é confiança. Né? Sem confiança, a gente vive num mundo muito complicado, né, com insegurança para todos nós. Se eu não confio que a pessoa que está me vendendo o pão, né, fez o pão corretamente, com as medidas de higiene, eu não posso, então, a gente é obrigado a confiar, né, e a gente precisa exigir que aquilo que dizem para nós, né, é o que foi cumprido, o que será cumprido, porque senão nós não estamos contribuindo também, né, aquela frase do Cortella, ninguém faz nada, né, ninguém faz nada, então, compete a nós também fazer. Obrigado. Gente, excelente. Infelizmente, eu, como responsável pelo tempo, né, sou obrigado a dizer que nós estamos já acabando, e eu queria abrir para as últimas considerações de vocês, para a gente poder encerrar essa nossa conversa. Então, eu vou passar aqui pela ordem que nós abrimos, então, o Augusto, o Wolf, depois o Rodrigo, as suas considerações, e aí eu faço o encerramento. Obrigado, Roberto, obrigado, Luiz, obrigado, Rodrigo, obrigado mais vezes, ANEFAC, foi um prazer aqui ter participado desse debate, um tema tão importante, tão pertinente e tão contemporâneo. Para mim é um privilégio poder trocar ideias e aprender bastante aqui com esse painel de 1h30. Muito obrigado. Prazer também, prazer compartilhar com vocês um pouco de conhecimento e mais ainda, né? Aprender de vocês, é isso. Se quiserem depois, o pessoal que tiver qualquer dúvida, quiser trazer outras considerações também, que para mim, via LinkedIn, fico à disposição. É isso, pessoal. Sorte e sucesso para a gente. Desde já, acho que já pode desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Está muito cedo. Já pode, né?
tudo de bom para vocês, pessoal, para vocês e Sempre suas famílias. Que a gente consiga ter um 2022 muito, muito menos angustiado e preocupado do que foram 2020 e 2021. Também reitero os agradecimentos, novamente peço desculpas pelo problema tecnológico, para mim foi um grande prazer poder participar, uma honra e um momento de reflexão também e de aprendizado com todos os comentários que foram feitos pelos colegas Roberto, Augusto e Luiz. Estou à disposição e espero, sempre que convidado, participarei e tomarei cuidado para que essas questões tecnológicas não ocorram novamente. Obrigado, tudo de bom a todos e um forte abraço. Gente, então, muito obrigado, Fula, pela participação, riquíssima conversa, e com certeza temos material para várias outras diversas discussões. Obrigado a todos que nos acompanharam, deixo aqui meu convite, aos que não conheçam ainda a ANEFAC, acompanhem nosso trabalho através das nossas mídias digitais e o nosso canal do YouTube, onde disponibilizamos muito conteúdo gratuito e atualizado para todos. Associem-se à ANEFAC, entre em contato, sabe todos os benefícios exclusivos através do nosso e-mail, associados@anefac.org.br. Vou ressaltar ainda que nesse ano estamos mergulhados em diversas ações da ANEFAC, fortalecendo nossa própria governança e focados na educação continuada dos executivos. Recentemente, lançamos o curso ANEFAC, uma plataforma recheada de conteúdo profissional, com cursos individuais ou por assinatura, que contribuem para a educação continuada e pontuação no CRC. Além disso, tivemos também o lançamento da certificação ANEFAC Controller, CAC, e você poderá conferir os detalhes no nosso site, anefac.org. Muito ainda está por vir, e para ficar por dentro, você precisa acompanhar a ANEFAC e nossos portais e mídias. Obrigado a todos, novamente, que participaram hoje conosco, um abraço e até a nossa próxima reunião.